Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Estúdio Tribuna Online. Estamos de volta com mais uma entrevista. Nessa semana você acompanha uma entrevista especial com o presidente da OAB Espírito Santo, José Carlos Risque Filho, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, presidente, ao nosso estúdio aqui no Tribuna Lab. Este programa que vai ao ar pelo nosso canal do YouTube para mais de 500 mil de seguidores aqui no estado do Espírito Santo e no mundo também. Eu que agradeço a esse espaço, para mim é uma honra estar aqui hoje. Bom, você que está aí acompanhando a entrevista, já deixa o seu joinha aqui embaixo, dá aquele like, também se inscreva, você que não é inscrito, principalmente você que é advogado, você que é bacharel em Direito, acabou de se formar, você que é estudante de Direito também, para receber as notificações, você clica no sininho e você vai acompanhar entrevistas especiais como essa de hoje. Presidente, vamos falar um pouco aí sobre a gestão do senhor à frente da OAB Espírito Santo e como é que está a advocacia hoje, no Estado e também no Brasil. Bom, é uma oportunidade boa que, na verdade, ser advogado nunca foi fácil. Eu acho que é óbvio que a gente fala sobre a ausência de espaço, estrutura, mas a OAB tem tentado atuar em duas frentes. A primeira delas é dar uma estrutura mínima para a nossa classe, para que o advogado hoje já inicie com algum escritório onde ele possa ter um atendimento que não seja em sua casa, sem risco algum. Então a ordem tem um papel principal de se estruturar, entregar salas para a advocacia em todo o estado do Espírito Santo. Até o final do próximo ano, nós vamos inaugurar 5 sedes. São as sedes de Una, Guaçuí, Colatina, Aracruz e Ibiraçu. Então a ordem tem como um papel primordial fazer com que o advogado não desista de ser advogado. Primeiro, dando a ele condições de atender sem nenhum custo. E, além disso, facilitar o acesso do cidadão para o advogado. A gente tem aqui no Espírito Santo uma coisa interessante. Temos milhares de pessoas que precisam da advocacia e temos uma classe da advocacia que precisa atender essas pessoas. Tem muitas pessoas que necessitam ter uma assessoria jurídica e tem o seu outro lado. Então, a ordem faz esse encontro de estruturar para atendimento dessas pessoas e dar esse espaço compatível com a nossa classe. Então, esse é o desafio principal, fazer com que o advogado não desista de ser advogado. São mais de 26 mil aqui no Espírito Santo, e aí as pessoas falam, é muita gente, mas na verdade vários novos segmentos e nichos estão se abrindo, então isso é importante. Da mesma forma que se cresceu o número de advogados e advogadas no Espírito Santo, também se cresceu o número de problemas que nós temos hoje. Por exemplo, rede social, internet, segmentos da advocacia novos que outrora você não tinha. É óbvio que as faculdades aumentaram muito aqui no Espírito Santo. Por exemplo, há 20 anos atrás só existiam 4. Hoje temos 42 faculdades. E esse aluno de direito, ele se forma, desemboca, faz um exame de ordem que já é muito difícil e, aprovado, ele vai ao mercado. Indo ao mercado, ele enfrenta uma dificuldade inicial e que a ordem tem, sim, tentado diuturnamente auxiliá-lo. Então, esse novo grupo de advogados que entram no mercado, eles têm uns incentivos. A gente tem, por exemplo, a importância dos projetos, que eu queria que o senhor destacasse. Meu escritório e meu primeiro honorário para os advogados mais novos, os que são recém-formados, passaram na prova da OAB. Sim. Eu, advogado jovem, eu tinha uma dificuldade grande de ter um espaço. É natural que você se forme e vire advogado sem nenhum dinheiro para ter a sua sala própria. Então, o meu escritório, ele nada mais é que um sonho que a gente teve, entregar para a nossa classe um ambiente elegante, chique, onde ele se sinta bem para atender o seu cliente. Por quê? Porque eu atendi muito em casa, eu atendi muito em café, eu atendi muito em casa de cliente. Então, hoje nós temos estruturas pelo Espírito Santo. Por exemplo, aqui na Enseada do Suá, eu tenho no prédio Global Tower, um dos prédios mais chiques aqui da Enseada do Suá, onde o advogado tem uma sala para chamar de sua, para ele deixar de se expor a isso. Então, a gente tem o meu escritório e temos também um desafio muito grande em
executar o projeto Meu Primeiro Honorário, que é fazer esse link entre aquele escritório ou aquele cliente que precisa do advogado com aquele advogado iniciante. Qual é a diferença da carreira de médico, de engenheiro para o advogado? Via de regra, o advogado ele tem uma dificuldade muito grande inicial para fazer o nome para o mercado. Não é incomum a gente ver essa advocacia desistir no primeiro ano, no segundo ano. Por quê? Porque hoje o mundo está muito imediato. Você quer um carro, você chama o Uber, você quer um lanche, você chama o iFood. E na advocacia você tem que ter tempo, esse tempo inicial que nem sempre a gente tem. Então, se ele não aguentar esperar 1 ano, 2, 3, pode ser que ele se frustre. Então, nós temos essa obrigação em mostrar para a nossa classe que a ordem está do lado dele, tentando incentivá-la a fazer com que não desista de ser advogado. Agora, presidente, a gente continuando em falar em ações, tanto para os advogados recém-formados, quanto os advogados que já estão há um bom tempo no caminho, executando as suas tarefas, os seus trabalhos, advogando, defendendo os seus clientes ou pacientes, a OAB fez recentemente um evento aí para apresentar as comissões temáticas. Essa é um trabalho em que envolve tanto os novos quanto os que já estão na estrada. Como é que a atuação dessas comissões aí pode beneficiar a sociedade? Porque se fala, comissão temática, mas de que forma que ela atinge quem está acompanhando a gente agora que não está no mundo do direito, mas que precisa do mundo do direito? Quem atravessa o pedágio da ponte não paga o aumento de pedágio em razão da OAB, que a comissão temática ajuizou uma ação para não se aumentar o pedágio. Então, assim, quando o cidadão indaga o que a OAB faz por mim, né? E eu consigo enumerar primeiro, é o pedágio que não foi aumentado, outrora a gente ajuizou uma ação para suspender esse aumento, né? Temos, inclusive, esse enfrentamento este ano importante com o desafio de suspender o pedágio da ponte. Nós temos a não extinção de 27 fóruns no estado do Espírito Santo, que foi a OAB que ajuizou a ação para se sustar um projeto do tribunal. Nós temos direitos dos consumidores que volta e meia a OAB ajuiza a ação, por exemplo, a obrigatoriedade de você ter conta em um banco A, B ou C para se ter um saque de um alvará. Várias questões que a gente pode enumerá-las. Historicamente, as diretas já. A OAB foi essencial na retomada do processo eleitoral no Brasil. Temos várias frentes que a OAB historicamente faz uma atuação veemente. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da nossa redação aqui, do grupo de jornalistas que trabalham conosco aqui, na redação da Rede Tribuna, sobre assédio como infração ética do Estatuto da OAB, que já foi aprovado pelo Senado. Como é que o senhor observa essa questão? Eu acho importantíssima. Na verdade, a figura do assédio é uma figura que está no nosso entorno há muitos anos. Nós não podemos fechar os olhos em relação a isso. É óbvio que você precisa avaliar que nem toda pena tem que ter o seu cumprimento ad eterno. Imaginar que, por pior que seja a infração, essa pessoa ela precisa até a sua morte ser totalmente excluída de qualquer quadro profissional também é um grande equívoco. Então, na medida que você impõe essa pena e impõe uma eventual expulsão ou suspensão como uma medida educativa e inclusive disciplinar para que essa pessoa saiba que não pode se praticar o assédio, ela é bem-vinda ao extremo e, sem dúvida alguma, é um grande avanço. Muita gente tem perguntado a respeito da demora jurídica em alguns processos. Aí alguns falam assim, meu advogado não está lá olhando, acompanhando, ou então está demorando demais, tem processos que levam anos e anos e anos. Como é que é esse cenário? Como é que funciona isso? Como é que se explica para quem está acompanhando a gente agora, de uma forma mais didática, que nem sempre é culpa do advogado, ou nem sempre é culpa do juiz, mas existe um sistema que dita as regras e essas regras precisam ser seguidas. São prazos, recursos. Por que se demora tanto? Tem um jeito de chegar em um dado momento no futuro que a gente vai ter menos morosidade na justiça? Pois bem, hoje nós temos um campo importante do extrajudicial. Quando nós temos partes que querem um acordo, um consenso ou até um árbitro, né,
que é um julgamento extrajudicial, isso é muito bom, mas você precisa ter duas pessoas que queiram resolver. Às vezes, o que acontece? A gente tem um lado que não quer resolver, porque não pensemos de forma inocente que a demora do processo não atende alguém. Às vezes atende o devedor, por exemplo, o devedor que deve e não quer pagar, ele quer que o processo ele alongue, que se demore. Nós temos um caso aqui no Espírito Santo, que é público, né? E aí fica a dica para o cidadão de que a morosidade não é uma exclusividade contra ele. Por exemplo, o caso de um juiz que foi afastado por 18 anos, né? A justiça sendo morosa com a própria justiça. Um juiz que teve sua suspensão colocada, esperou que se decidisse sobre a vida dele durante 18 anos. Você deve imaginar o quanto que esse magistrado hoje ficou com ansiedade em relação à solução de sua vida. E nós estamos falando aqui de um cargo de juiz, uma pessoa que teve que se reinventar, trabalhar em outra atividade e voltou ao judiciário agora como desembargador. Então, assim, não é uma exclusividade do cidadão. A morosidade usual do prazo, do direito à defesa, ela não deve ser de mais de 5 anos. Nós não devemos admitir que nenhum processo no Brasil, nem em lugar nenhum, demore mais de 4, 5 anos para se julgar. Então, assim, os direitos processuais da ampla defesa, o contraditório, para que não haja uma caça às bruxas, para que eu não aponte a você e você seja queimado, ele suporta aí 4, 5 anos tranquilamente. Então, todo processo que se ultrapassa disso é um processo que, infelizmente, não teve a justiça, porque justiça quitada não é justiça. Rui já falava isso. Perfeito. Bom, estamos falando com o presidente da OAB Espírito Santo, sobre várias questões aqui, e tem uma que a gente não pode deixar de falar. Ano que vem tem eleição na OAB. Coisa maravilhosa. E como é que está o andamento disso? Eu costumo falar que eleição é para ano eleitoral. Você sabe que eu fui eleito e reeleito, né, com 20% de margem. Isso, a nível de Brasil, é uma distância muito grande. Respeito quem tem interesse em concorrer à eleição, mas acho que o momento principal é de trabalho. E é trabalho que eu vou dar para a minha classe e honrar esses votos, porque é uma honraria muito grande você ser eleito. É um prazer também muito grande você ser reeleito. É uma gratidão a quem me elegeu e me reelegeu e a quem também não votou em mim, muito grande. Então, qual é o meu foco? O meu foco é sempre trabalho. Trabalho em prol da nossa classe. É óbvio que você tem que respeitar os movimentos, respeitar as pessoas que querem voltar, respeitar as pessoas que querem, de certa forma, criar qualquer tipo de movimento político que, para mim, tem o seu momento. Eu não acho que esse seja o momento próprio. Ao meu ver, a minha busca é sempre de trabalho em prol da minha classe. Só falar isso porque já começaram as movimentações de uma eleição que é no final do ano Daqui a um ano e 5 meses, né? 1 ano e 5 meses. É depois da de prefeito, pra você ter ideia. Mais movimentado que a de prefeito, né? E talvez. Advogado é tinhoso, né? Mais de 26 mil profissionais a gente tem no estado. Todo mundo tem direito a votar? Eleito, todo mundo. E provavelmente. E como é que é essa votação? Eles vão até direta. onde? É direta. Vai até a OAB. Na verdade, nós não tivemos ainda aqui no Espírito Santo a experiência de eleição online, como já tivemos em outros estados. Eu estou tentando evoluir para que seja online, para que seja uma eleição online, através de site, né? Então, essa é uma evolução interessante. Eu te confesso que eu gosto da boca de urna, que dá para fazer, a lei permite, mas é cansativo, às vezes, você ficar em pé de 8 às 18 sem almoçar e sem tomar água direito, né? Eu costumo ficar em pé lá com a minha mãe do lado, que é advogada também, e a gente sente ali o calor que é esse momento. Mas é ano que vem. Em relação, por exemplo, existem umas queixas da categoria sobre uma suposta intromissão do judiciário nas prerrogativas de outros poderes. Isso aí existe ou é fruto de uma discussão legislativa, é pouco efetivo? Como é que funciona isso? Não, na verdade, o que acontece? Prerrogativa é de várias classes. O juiz tem a dela, a advocacia tem a dela, o Ministério Público tem a dela. A nossa função na qualidade de OAB é respeitar a lei. O nosso Estatuto da Advocacia, que é lei, ele não pode sofrer nenhum tipo de retrocesso. Não porque o advogado quer privilégio. É isso que eu tento que a imprensa engula, que eu insisto com vocês. Por quê? Porque toda prerrogativa do advogado, porque o advogado sempre está em algum lugar representando alguém, representando o cidadão. Se o advogado tem um afã de se encontrar pessoalmente com o juiz,
com um desembargador e tem esse direito na lei de se encontrar para despachar, ele está indo porque tem um cliente atrás dele. Sim. Então assim, é óbvio que as autoridades às vezes se incomodam. Uhum. Isso é até às vezes natural. Por exemplo, já que a lei diz que todo advogado tem que ser recebido por uma autoridade, você deve imaginar que se 26 mil advogados forem para uma fila de um juiz, ele vai ficar incomodado. Sim. Só que a lei diz que ele tem que receber 26 mil pessoas. Então, assim, às vezes existe um movimento, seja do executivo, do judiciário, de algum incômodo com a postura da OAB e insistir no cumprimento da lei. Mas volto a repetir, lei é lei e lei se cumpre. Então o que a ordem faz é reiterar ao executivo, reiterar ao judiciário que a prerrogativa da nossa classe é lei. E sendo lei, só tem que deixar de se cumprir se revogar. Perfeito. Bom, está falando de prerrogativa e quando você fala em defender a classe, fala em união. Tem uma pergunta aqui de uma estudante que mandou para a gente estava conversando que iria entrevistar o senhor nos nossos estúdios aqui, no Estúdio Tribuna Online, e ela mandou a seguinte pergunta: a OAB Nacional tem um projeto que visa unificar todos os procedimentos para a formação de sociedades de advocacia. Ela não é da seccional do Espírito Santo e sabe que algumas regras são diferentes. E esse é um pedido antigo dos advogados. Seria bacana ouvir aí do presidente o que ele tem a dizer sobre essa regulamentação única. Segurança jurídica, burocracia. Eu acho excelente. Na verdade, o sistema OAB tem algumas falhas, é óbvio, igual a todo sistema, né? Eventualmente você tem regras específicas em cada estado. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a coisa de uns 20 anos atrás, né? Tô ficando um pouquinho velho. O exame de ordem ele era feito a nível estadual. Cada OAB realizava a sua prova. Tinha casos de gente que, com todo respeito a essas pessoas e a esses estados, viajava imaginando que no estado A, B ou C a prova ia ser fácil. Mais fácil. Mais fácil. Então, assim, todo o sistema que evoluir para uma unificação, inclusive o exame hoje, ele é no mesmo dia, do mesmo nível, da mesma forma. Toda iniciativa da OAB nacional em unificar os procedimentos, ela tem que ser aplaudida, porque existem alguns entendimentos ainda que cada estado pensa de um jeito. O exame de ordem era um fato muito interessante. Em alguns estados era super fácil, um era muito difícil. Então, essa unificação eu acho que vem a calhar. Perfeito. Vamos falar aqui, para encerrar nossa entrevista, num assunto que ainda não ficou muito claro para muitas pessoas, que tem um juridiquês, né? Tem uma linguagem própria do direito. E a gente, às vezes, se pergunta, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, o que acontece, por exemplo, na unificação das comarcas aqui no estado? Vamos lá. 78 cidades no Espírito Santo, quase todas têm um fórum estadual. Quem viaja não tem que ser advogado, tem a placa lá, fórum. Fórum é a justiça na cidade. 78 cidades, 60 e alguma coisa fóruns. Ou seja, nem toda cidade tem fórum, mas a maioria delas tem. Né? Por exemplo, a cidade de Soretama não tem fórum, algumas cidades não têm fórum, mas a grande maioria tem. Tribunal de Justiça outrora quis extinguir 27 fóruns de 27 cidades. E a Ordem dos Advogados Seccional Espírito Santo foi a primeira entidade de se manifestar contra, por entender um fato muito simples, que nós não podemos fechar um poder instalado em uma cidade. Nós não estamos falando de uma agência de correio, nós não estamos falando de um posto fiscal, nós estamos falando de fechar uma porta de um poder. E o que mais se fala hoje, quando se fala em judiciário, é o acesso. Sim. Ter esse acesso para o cidadão pobre. E o cidadão que mora em Vitória entender que o interior, ele tem o interior do interior. Porque às vezes a gente que viaja ao Espírito Santo acha que o Espírito Santo é aquela estrada ali, quando às vezes para se chegar ao fórum da mesma cidade são 40 minutos, 50 minutos. Nós iríamos ter casos que um cidadão para chegar no seu fórum ia ter que viajar um dia e meio de ônibus. Porque não tinha linha diária para o centro, ele ia ter que ir para um ponto e depois ir para outro. Então, foi uma grande luta, uma vitória histórica da OAB em suspender, via liminar no CNJ, contra um ato da gestão do Tribunal de Justiça de 2 anos atrás, e evoluir para um julgamento que seria uma extinção progressiva. Então, assim, não dá para fechar fórum. Exato. Porque aí você vai
tirar a possibilidade do cidadão estar mais próximo da justiça sem sacrifício, né? E de uma justiça que ele usa. Uhum. E de uma justiça que volta a repetir, nós da Grande Vitória não sabemos o quanto que o interior é grande. Só quem já andou no interior aí, e aí eu me incluo nessa daí, é muito chão, é muita estrada mesmo. Ainda faltam alguns municípios para eu conheço dos 78, 73. Ainda falta um bocado para chegar aos 78. Bom, presidente, mais algum recado para quem está acompanhando a entrevista? Eu queria agradecer esse espaço, né? Falar que a OAB está atenta sempre em prol do cidadão, em prol da nossa classe. E agradecer esse espaço de fala sincera, direta, objetiva e transparente acima de tudo. Parabéns. Bom, este foi o presidente da OAB Espírito Santo, José Carlos Risque Filho, conversando conosco aqui no Estúdio Tribuna Online. Este programa dentro do Tribuna Lab, que é o nosso espaço aqui de entrevistas, que o presidente ficou encantado aqui. Verdade. Colorido, né? Bonito. Colorido, bonito, amarelinho. Criatividade é a arte de conectar ideias. Muito bom. Tem alguma frase bacana da advocacia que o senhor lembra? Eu tenho várias, né? Fala uma pra gente. Por exemplo, a advocacia não é profissão de covardes. E presidente de OAB ainda menos, né? Tá certo. Agradeço muitíssimo aqui a sua presença. Eu conto com a sua participação em uma próxima oportunidade aqui no Tribuna Lab, no Estúdio Tribuna Online e outros produtos, né, de comunicação que a gente tem aqui. É um hub de comunicação que a gente tem. Tem entrevista, tem a agenda cultural, tem as notícias do dia. Você vai acompanhando nas nossas redes sociais. Quer saber mais? Quer saber tudo? Quer estar informado? Fazer parte do mundo? tribunaonline.com.br é o nosso site, maior portal de notícias do Espírito Santo. Também temos a nossa página de Pernambuco, isso mesmo. Tribuna Online Nacional. Te agradeço muitíssimo. Divulgue essa entrevista para quem você conhece. Não deixe de nos acompanhar e até a próxima oportunidade.